Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui com algumas perguntas que agora não sou eu que devo responder isso, e sim a nossa odontopediatra, a doutora Diva. Ela é fantástica para responder desde o pré-natal até a parte de odontopediatria. Um beijo, pessoal! Oi Débora, que bacana o pessoal interessado aí na área de odontopediatria, na área de atendimento às gestantes. Eu vou começar respondendo algumas perguntas que os internautas passaram pra gente. Bom, eles querem saber que a partir de qual idade se é necessário indicar o tratamento com MyoBrace, nos meus filhos. O sistema MyoBrace, na verdade, tem desde bebê. Eles têm alguns aparelhos que podem estimular aquela fase de romper os dentinhos de leite, É um mordedor bem específico que alivia bastante nessa época de erupção. Mas tratamento mesmo, a gente já inicia a partir da dentição de leite, já toda na boca, normalmente entre 2 anos e meio e 3 anos. E daí a gente já começa a ver alguma alteração de função. Então é aquele bebê que às vezes já tem algum problema respiratório, aquele bebê que não mastigou muitos alimentos, tem dificuldade, aquela criança que tem problema na alimentação, em casa, prefere alimentos mais macios, não desenvolveu aquela mastigação ideal. Então a partir de 3 anos, a gente já tem aparelho e uma maturidade às vezes para essa criança começar a utilizar o sistema MyoBrace. E isso é avaliado individualmente, vendo cada função. Então o princípio de toda essa avaliação é respirar bem, Porque se você respirar bem, você vai deglutir bem, você vai mastigar bem e consequentemente toda a face do paciente, a parte de músculo, desenvolvimento dos ossos e dos dentes começa a ter um equilíbrio. Então a gente tem que começar avaliando a face da criança e todo o histórico desde a gestação, Pra gente poder saber, essa criança foi amamentada, não foi, como foi a respiração, já apresentou algum quadro de problema respiratório. Então é feita uma avaliação desde a época da gestação, da história de toda essa maternidade, do nascimento, pós-nascimento, romper os dentes, tudo isso até a fase de adolescência. A gente não espera mais trocar os dentes para poder indicar algum tipo de tratamento. Vamos lá para a próxima pergunta. Sobre a gestação, bacana. O que impacta não cuidar da saúde na gestação em relação ao nenê, ao meu filho? Muita gente não ouviu falar de pré-natal odontológico. O que é o pré-natal odontológico? Assim como o pré-natal médico, que acompanha toda a formação, todo o crescimento desse bebê na barriga da mãe, hoje nós temos muitas evidências científicas que explicam que a mãe que não tem uma boa alimentação, a mãe que possa desenvolver algum tipo de infecção na gengiva, ela corre o risco de ter um parto prematuro e um bebê de baixo peso. Por conta de todas as alterações hormonais, a mãe pode desenvolver uma gengivite. A alimentação da mãe é muito importante nessa época. Nós temos que explicar a falta de vitamina B na formação dos dentes. É uma fase que a mãe, os pais, na verdade, estão muito abertos a informações. Então, assim, é muito rico a gente passar todo esse conhecimento, O cuidado da saúde bucal dessa gestante pode sim interferir, durante essa gestação. Então, é importante que a gente faça uma consulta preventiva para poder ver as condições da saúde dessa mãe, como é que tá, se tem cárie, se tem dor, se tem sangramento na gengiva, para poder explicar todo o processo, Existe muito mito, de atendimento de gestante no consultório odontológico, mas isso são mitos, na verdade, porque a gestante deve sim passar pelo dentista, o dentista dela, ou um especialista em odontopediatria ou em maternidade para poder dar todas essas orientações, Então, se fala muito hoje nos primeiros 1000 dias do bebê. O que é esses primeiros 1000 dias? Na verdade,
ele começa desde o início da gestação, que é todo esse acompanhamento, né, até os 2 anos de vida da criança. Então todas as orientações, quanto a dieta, quanto o afeto, na hora do parto, o contato pele a pele, a importância do estímulo da amamentação na sala do parto. É bacana acompanhar essa criança para não estimular a ingestão de açúcar até 2 anos de vida. E a gente sabe que o impacto do que vai acontecer durante a gestação, que essa mãe pode sofrer alguns problemas físicos, emocionais, biológicos, tem impacto no bebê que está em formação. Então, as evidências científicas mostram que neste período ele é muito rico para a gente conseguir uma vida adulta saudável. Vamos lá. Nossa, olha que pergunta interessante. Quando é necessário o uso de fio dental em crianças? Muito bacana essa pergunta, porque assim, na verdade, usar o fio dental tem que ser um hábito. Então, o dente da criança, quando nasce todos os dentinhos, a criança pode ter todos os dentinhos separados, né? Que chama arco diastemato, tudo separadinho. Você vê aquele sorrisinho daquela criança com os dentes tudo separadinho. Essa criança vai precisar passar fio dental? Sim, mas com uma tranquilidade maior dos pais. E aquela criança que tem os dentes todos juntinhos, essa criança vai ter necessidade de passar fio dental diariamente? Sim. Por quê? Porque a escovinha ela vai limpar a parte da frente, a parte de trás, nos dentes posteriores a parte de cima e no meinho. No meinho a escova não entra. Então, muitas vezes a gente faz prevenção, acompanhamento dessa boquinha dessa criança, né? São 20 dentes de leite que vão trocar normalmente até 11, 12 anos de idade. Então você imagina quanto tempo que esses dentes vão estar em contato. E se a gente faz prevenção, muitas vezes no meinho aqui, ó, mesmo que a gente faça qualquer tipo de aplicação, ele não entra. Então, às vezes tá tudo bonitinho e de repente a mãe aparece com uma cárie e fala assim, nossa, mas não tinha nada. E a cárie começou nesse pontinho de contato por falta do uso do fio dental. Então, é muito importante, sim. Quem vai dizer a necessidade diária é o odontopediatra após fazer o exame clínico e avaliar. Então, tem criança que tem os dentinhos bem separados, a cerda da escova vai acabar passando aí. Então, o risco de ter cárie no ladinho, que chama proximal do dente, é menor. Aquelas crianças que têm os dentes todos juntinhos, principalmente os molarzinhos posteriores, que vão até uma idade maior da criança, há necessidade sim de passar o fio dental. Vamos lá, vamos para a próxima. É verdade que sofremos alterações bucais na gestação? Sim, é verdade. A mulher durante a gestação tem toda uma modificação de hormônios, né? E isso pode sim ter um risco bastante sério durante a gestação. Então, qualquer infecção na boca da mãe precisa ser acompanhada. Então, é comum ter uma gengivite na gravidez, que se chama gengivite gravídica. Então, a gente tem que ter cuidado. A gestante normalmente aumenta um pouco a quantidade dos alimentos em espaço menor e às vezes a quantidade de vezes que ela aumentou, mesmo que seja uma alimentação saudável, uma fruta, alguma coisa assim, ela não aumenta o número de escovações. Então a gente corre o risco sim de desenvolver qualquer tipo de infecção ou inflamação na gengiva, tá? Por isso que nós temos que ter um acompanhamento nessa fase no dentista. Gente, olha que interessante, é uma dúvida, porque tem muita mãe que tem aflição quando a criança fala, meu dente tá mole. Então olha que pergunta legal. O dente de leite do meu filho está caindo, faz mal arrancar em casa? Não, na verdade não faz mal ele cair em casa. Antigamente a gente ouvia muito no consultório assim, meu pai amarrava um fio dental na porta, fechava a porta com o dente e saía voando. Claro que hoje as crianças, né, tem muita informação, ouve histórias dos avós, né? Então se o dentinho tá muito mole, não tem problema, ele tá com bastante mobilidade, se a criança às vezes vai morder uma maçã, um alimento cair em casa, tudo certo. Os pais arrancarem e puxarem, ele tem que ter uma mobilidade bacana, porque às vezes
fica algum resíduo de uma raizinha ali presa, daí o sangramento é maior, daí assusta a criança, e que é um processo natural. Então o dentinho de leite, quando ele começa a se preparar para cair, ele tem uma reabsorção dessa raiz conforme o permanente vai ficando pronto. Então tem a fase ideal, então tá com uma mobilidade, mas não tá tão grande, puxar, a criança vai sentir dor e às vezes vai traumatizar essa criança por um momento que não tem necessidade. Então, tirar o dente que está com bastante mobilidade, ok. O dente que não está com muita mobilidade, ou aquele dentinho de leite que é muito comum, nasceu permanente atrás e o de leite está ali, e o pai fica aflito, a mãe, ai, será que pode mexer para puxar? O outro já está nascendo, daí sempre é bom uma avaliação, tá? Porque daí nós vamos ver o porquê que ele não tem espaço, se não é uma falta de função, se essa língua não está no lugar errado, se essa criança não está dormindo de boca aberta. Então já é todo um contexto que a gente já começa, porque nessa fase de troca dentária é importantíssimo essa criança estar dormindo bem, dormindo de boquinha fechada, respirando bem, para poder mastigar bem os alimentos, para deglutir. Então é todo um sistema junto aí que é feito na avaliação clínica, tá? Vamos lá. Mais uma perguntinha. Existe pré-natal odontológico? Como é feito? Sim, pré-natal odontológico é o acompanhamento dessa gestante durante todo o período da gravidez. A gente sabe que no começo muitas gestantes têm mal-estar, azia, né, enjoo, e isso deixa o meio mais ácido. Então, às vezes há necessidade de uma prevenção nesses dentes, né? Não existe mais aquela história de que antigamente falava, ai, cada gravidez perde um dente, o bebê rouba cálcio do dente da mãe. Não existe, isso é tudo mito. Então, durante a gestação, a gente faz esse acompanhamento para ver se não tem risco de inflamação gengival, se essa mãe já fazia uma prevenção e que está tudo bem, para não aumentar o risco de infecção, de gengivite, de inflamação, para não corrermos o risco de um parto prematuro e nascer um bebê de baixo peso por conta de coisas que a gente poderia ter orientado durante a gestação. Isso chama pré-natal odontológico. Tem necessidade de um período exato para ir? No começo, a mãe às vezes não está muito disposta, tá? Se tá tudo ok, tudo bem, vamos lá no consultório. No segundo trimestre da gestação, ela tá melhor, a barriga não cresceu tanto, então às vezes para fazer uma profilaxia, uma limpeza nessa fase é bacana. Se deixa muito pro final, a posição da cadeira odontológica, ela não é das mais confortáveis para quem tá com barrigão. Então assim, no finalzinho, dá pra fazer, tá? Ninguém vai fazer a extração, por exemplo, de um dente do siso. Descobri na gestação que eu preciso tirar o dente do siso. Se não tem inflamação, infecção sem dor, não vai fazer um procedimento cirúrgico nessa fase. Nasceu o bebê, tudo bem. Mas se a mãe sentir dor, nossa, eu tô com muita dor no dente, o que é pior? Deixar essa mãe com uma infecção dentro do dente, que corremos risco via corrente sanguínea de chegar ao bebê, ou tratar o canal desse dente? Sempre tratar o canal. Mas pode tirar raio-x? Então, são todas essas dúvidas que são orientadas durante o pré-natal odontológico. Gente, muito bacana, nós estamos aqui todo mês, tá? Para responder essas perguntas, essas dúvidas dos pais, das gestantes. Me põe à disposição, é só mandar, todo mês nós estamos aqui para responder, tá? Aproveitando a oportunidade aqui, eu convido vocês para acompanhar nossos canais, né, nas redes sociais, que nós estamos montando um grupo de gestante para dar uma palestra, para tirar todas as dúvidas de pré-natal odontológico, de chupeta, de mamadeira, de amamentação, do parto, tudo isso, e eu vou estar nessa palestra com vocês. Dá uma googada, Clínica Débora Ayala, que lá você vai ter todas as informações do que vocês precisam para a inscrição das palestras, de tudo que a clínica tem a oferecer para vocês, tá bom? Um beijo, até lá! Pessoal, essa pergunta sobre o MyoBrace é a doutora Patrícia quem vai responder. Responde aí, Pati. Um beijo.
Oi, Dé! Vamos sim responder as perguntas que o pessoal está fazendo por aí. Acho que a mais importante que eu percebi que é muita dúvida por conta do nome MyoBrace, ele tem aparecido em muito destaque, tem crescido muito o nome MyoBrace no Brasil, e seria para que serve o MyoBrace? Na verdade, a gente precisa, antes de responder para que serve o MyoBrace, que ele está dentro de um tratamento que a gente chama de odontologia miofuncional. É uma especialidade onde a gente, tratando disfunções, o aparelho MyoBrace entra como um auxiliar no tratamento dessas disfunções. O que seriam essas disfunções, Patrícia? A principal disfunção corrigida pelo sistema MyoBrace é a função da respiração. Não parece, muita gente não percebe, mas respira de forma errada, ou pela boca ou pelo nariz, mas de forma errada. Então, a primeira disfunção que o sistema MyoBrace trata é a respiração. Nossa, mas o que tem a ver respiração com dente, né? O que tem a ver respiração com o dentista propriamente dito? Quando o paciente respira errado, ele vai apresentar vários sinais, problemas de desenvolvimento crânio, maxilofacial e até desalinhamento dentário. Então, quando o paciente chega na nossa cadeira com os dentinhos tortos, a gente já sabe que tem alguma disfunção errada. E a primeira que a gente vai investigar é a respiração. Além disso, ele pode, não só os dentes tortos, mas também vai apresentar dores na ATM, dores nos músculos da face e também cabeça e pescoço, até ombros também. Também esse paciente pode estar apresentando ronco e apneia, ou se não está apresentando ainda, está em fase de desenvolvimento. Além disso, também o sistema MyoBrace consegue corrigir problemas de disfunção de apertamento dentário e bruxismo, que seria o ranger dos dentes. Então, o que o sistema MyoBrace trata? Para que serve o sistema MyoBrace? Para tratar todas essas consequências das disfunções. Então, as primeiras disfunções que eu já falei, respiração e também associado à forma de engolir errado. E quais são as principais consequências que o paciente nos procura para usar o sistema MyoBrace? Os dentes tortos ou desalinhados, crianças com problemas de crescimento e desenvolvimento maxilo-mandibular, dores na ATM, dores de cabeça relacionada à articulação, apertamento ou bruxismo, que seria simplesmente apertar ou ranger os dentes, e ronco e apneia. Mais uma pergunta interessante, essa daqui é muito comum, a gente ouve diariamente. Quanto tempo vai durar o tratamento do sistema MyoBrace? Depende. Lembrando que a gente está trabalhando corrigindo disfunções. Cada paciente vai apresentar uma disfunção diferente da outra. E, além disso, cada paciente tem o seu limite biológico na resposta ao tratamento. Então, a média de tratamento de 1 a 2 anos, tá? Tudo isso, mais uma vez, depende. Porque tratar disfunções não é apenas usar o aparelho, por isso que a gente chama de sistema MyoBrace tratamento da odontologia miofuncional. Porque não é apenas usar o aparelho, junto com o aparelho a gente vai precisar corrigir alguns hábitos que o paciente tem. E correção de hábito não é simples, não é fácil. Então depende, mas em média de 1 a 2 anos. Olha que outra pergunta interessante sobre ronco e apneia. Como que o sistema MyoBrace vai trabalhar em relação ao ronco e apneia? Porque é muito comum o paciente também nos procurar a respeito do ronco e da apneia, dizendo que o médico que recomendou para que ele tratasse conosco e recomendando determinados tipos de aparelho, e quando a gente fala sobre o MyoBrace causa uma estranheza porque é um aparelho diferente. O importante sobre o sistema MyoBrace, não em relação apenas ao ronco e apneia, mas em relação a todas as correções de disfunção, porque ele vai tratar na causa. Não é apenas o uso do aparelho, que tem muitos aparelhos que vão reposicionar a língua e a mandíbula, porém não vai trabalhar no fortalecimento dessa língua, que é o que realmente atrapalha durante o tratamento do ronco e da apneia. O sistema MyoBrace, por não ser apenas o uso do aparelho, mas a reeducação dessa musculatura e da respiração, a gente tem uma efetividade por estar tratando a causa do problema e não apenas o efeito.
Então também, mais uma vez, em relação ao tempo de tratamento, ele vai variar de acordo com a resposta desse paciente mediante a reeducação muscular de língua, lábio, bochecha e da respiração. Olha a pergunta dessa mãe, que interessante. Eu ouço com muita frequência, praticamente todos os dias, quando o paciente me procura pela primeira vez. Ela pergunta: a minha filha já usou aparelho ortodôntico e os dentes depois de alguns anos voltaram a entortar, mesmo que ela tenha usado o aparelho de contenção pelo tempo que a ortodontista preconizou. Então, o que acontece? É exatamente sobre isso que a odontologia miofuncional está falando. A gente está falando de tratar a causa. Então, muitas vezes, por que a mãe, e eu acredito que muitos de vocês conhecem ou se identificam com isso. Eu mesma, Patrícia, eu tive 3 tratamentos ortodônticos e meus dentes voltaram a entortar. Até de fato a gente poder identificar o que faz esse dente entortar. Quando a gente identifica, quando o dentista identifica o que fez o dente entortar, ele vai lá, trata aquele problema e a gente fica tranquilo que esse dente nunca mais vai entortar novamente. A odontologia miofuncional, associada ao uso do aparelho MyoBrace, vai corrigir exatamente a causa. Então, a gente não chama o aparelho MyoBrace de um aparelho ortodôntico. Por ele estar tratando a causa dos dentes que estão tortos, ele promove uma estabilidade desse alinhamento dentário. Então, o que vai acontecer? A gente sabe hoje que os dentes entortam por conta das disfunções, a forma de engolir e a respiração errada. Quando a gente pega esse paciente que tem os dentes tortos, corrige a forma de engolir e corrige a respiração desse paciente, a gente tem como consequência um alinhamento dentário. Por outro lado, se a gente apenas corrigir mecanicamente com algum aparelho fixo, algum aparelho rígido, colocar esses dentes no lugar e não corrigir a respiração e a forma de engolir, ou seja, as disfunções musculares, esse dente vai entortar novamente. Então, por isso que a gente trata com bastante segurança os nossos pacientes, porque a gente sabe o que entortou, a gente vai tratar essas disfunções e vamos ficar tranquilos que esses dentes não vão entortar mais. Para você que é dentista, que se interessou pelo assunto, aqui na Clínica Débora Ayala a gente está com uma novidade, que são os cursos básicos e avançados em odontologia miofuncional do sistema MyoBrace. Então dá uma googada, Clínica Débora Ayala, lá você vai encontrar todas as informações para as nossas palestras e cursos. Débora, obrigada pelas perguntas, adorei responder, são realmente muito interessantes e muito frequentes no nosso dia a dia. Espero ter ajudado. Um beijo para os internautas e para você, Débora. Por que tem tantos profissionais hoje na clínica? Nós duplicamos a clínica. Então, com essa duplicação, eu consegui colocar outros profissionais de outros setores, que era o meu sonho. Então, eu consigo atender desde a mãe grávida, recém-grávida, ensinando os 1000 dias, até a pessoa de uma idade extremamente avançada, colocando holofor, próteses e dentaduras fixas, vamos dizer assim, bem numa linguajar para vocês, mas nós temos todas as disciplinas que atendem a todas as suas necessidades, ok? Vocês vão ver sobre essa expansão. Pessoal, uma coisa que eu também gostaria muito de poder passar para vocês, principalmente aos profissionais da nossa área, nós estamos dando palestras todo final de mês. Então, tanto a doutora Diva quanto a doutora Patrícia, que são 2 áreas extremamente inovadoras, nós estamos dando aulas para os especialistas ortodontistas que queiram saber sobre essa parte miofuncional. Então, todo final de mês aqui na clínica vocês vão participar.